Indecisão é a palavra do dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de tomada de decisão e o que existe por trás disso tudo. Como o cérebro trabalha e o que a psicologia, a bioneuroemoção, Gabor Maté, o que esses autores e essas metodologias e técnicas falam a respeito do porquê não é se tomada uma decisão assim tão facilmente. Eu sou Ângela Frank, estou no Portal Infinito e nós estamos sempre trazendo informações para você a respeito de como você pode melhorar e levar a sua vida de uma maneira mais consciente. Então, como eu estava falando, quando nós vamos escolher, o nosso cérebro, ele trabalha não num caminho linear, ele trabalha usando o córtex pré-frontal, que analisa, raciocina, gera os pensamentos, e ele também usa o sistema límbico, que é representado pela amígdala. E a amígdala, ela guarda as emoções, a memória das emoções, para que nós possamos decidir a respeito de algo, se sim ou se não, baseado nas coisas que nós vivemos no passado. Essa maneira de fazer com que o cérebro use esses dois lados, tanto o lado racional como o lado emocional, faz com que muitas vezes nós tenhamos uma dificuldade em decidir alguma coisa, porque muitas vezes quando nós vamos perder alguma coisa, se nós estamos mais para o lado emocional, nós muitas vezes decidimos que é melhor que a gente perca do que talvez na incerteza a gente ganhe. Só que quando nós demoramos muito para decidir e depois que a gente toma essa decisão a gente viu que isso deu certo, nós também nos culpamos, porque nós deveríamos então ter decidido antes. É uma série de informações, de situações que acontecem no nosso cérebro e no nosso inconsciente, que nos levam a ter dificuldades em decidir. Muitas vezes nós fomos uma criança que precisou, sim, sair da autenticidade da criança, como diz Gabor Maté, e entrar naquela situação de apego à segurança, apego emocional aos pais. Nós tivemos pais ausentes, pais que se negligenciaram, ou tivemos traumas muito fortes, como a perda de um ente querido ou uma separação. Isso faz com que nós tenhamos tudo muito alerta na nossa mente, para que a gente não passe por isso de novo. Então, muitas vezes uma decisão vai fazer com que eu perca alguma coisa. Eu perca o amor de alguém, eu perca a proximidade de alguém. E isso vai fazer com que então eu prefira não me decidir e ficar adiando o que talvez faria muito bem a mim, mas que talvez não faz muito bem àquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, mudar de cidade. Eu quero mudar da cidade que eu moro, mas a cidade que eu moro, meus pais moram aqui. Meus pais são idosos e eles precisam de mim. Então, eu recebi a proposta de um trabalho, de um emprego em outro lugar. Mas eu vou perder de estar com os meus pais. E aí, o que vai falar mais alto? O apego ou uma nova vida? Muitas vezes eu quero a liberdade. E aí, então, eu decido que eu não quero ter um relacionamento porque eu vou perder a minha liberdade. Mas muitas vezes nós temos relacionamentos que nos deixam mais livres, mais completos. A decisão, então, passa por você ser autor da sua vida. As pessoas estão muito acostumadas a estarem no lugar da vítima. E aí, então, é muito mais fácil você não escolher. Você não escolhe e você é a vítima. A vítima da cultura, das pessoas, da sociedade, das pessoas que estão ao seu redor. E essa vítima, ela se perpetua na sua vida.
E você, então, não tem o poder de ser o autor da sua própria história. Você não assume a sua autorresponsabilidade. Porque quando você decide, você escolhe. E aí você tem que assumir alguns riscos. Riscos de magoar pessoas, riscos de poder dar errado. Porque você muitas vezes não tem o controle de todas as situações que envolvem essa decisão. Por isso, ela não é uma fraqueza sua. Hoje, nós vivemos numa sociedade onde é mais difícil decidir. Por que é mais difícil decidir? Porque nós temos várias opções. Eu posso trabalhar num emprego, em outro, em outro, em outro. Eu posso abrir uma empresa, outra e outra. Eu posso ter um relacionamento com fulano, beltrano, ciclano. Porque nós temos muitas escolhas. E isso faz com que exista até como que um sabotamento de escolhas dentro de nós. Porque como são tantas, se eu escolher tomar o sorvete de limão, eu vou deixar de tomar o de chocolate. Se eu escolher o relacionamento com fulano, eu vou deixar de ter o relacionamento com ciclano. As escolhas falam muito a respeito de quem realmente nós somos, do que nós viemos para fazer aqui. Elas têm muito a ver com o nosso propósito de vida. E por isso talvez seja tão difícil nós escolhermos. Segundo a coerência bioemocional, o que nós podemos ver em relação à dificuldade de uma decisão? O que a indecisão traz? O que existe no inconsciente que faz com que seja difícil tomar uma decisão? No inconsciente existem o que a gente chama de lealdade familiar ou herança transgeracional. Por exemplo, se você tem um antepassado que saiu de um lugar e veio para outro, e nesse outro lugar que ele veio, como várias pessoas têm, eu tenho avós que vieram da Alemanha, outros do Japão, da Itália, da Polônia, de tantos outros lugares. Aqui no Brasil nós temos essa miscigenação de culturas. Mas esses antepassados que vieram, eles passaram fome, não foi fácil, eles perderam muita coisa. Tudo isso está no seu inconsciente, para que você tome a decisão de ir para outro lugar, por exemplo, ou de dar certo no lugar onde você está. Outras coisas que nós podemos ver também são os traumas da infância, que Gabor Maté fala. Esses traumas da infância, eles ficam aqui dentro. E nós não queremos repetir isso. Então, se foi difícil, por exemplo, essa mudança de lugar, enquanto você era criança, seus pais mudaram e você foi junto e isso foi difícil, e isso trouxe talvez até a quebra do relacionamento. Então, para você mudar de lugar é uma coisa que é meio que impensável, porque você vai perder pessoas. Então, existem tantas variáveis dentro dessa indecisão. Ou a indecisão de você ter um novo relacionamento, ou a indecisão de você ter um novo trabalho. Como é difícil você tomar decisões grandes. Eu vou te dar algumas dicas. E uma delas é você colocar uma data limite para que você tome essa decisão que você está tentando tomar há tanto tempo. Porque a vida vai passando e as coisas vão acontecendo. E muitas vezes, se você não toma a decisão, a vida toma a decisão por você. E muitas vezes não é a decisão que você tomaria. Outra coisa é você não ter medo de dizer não. Para que você possa se priorizar, para que você possa realmente estar no centro da sua vida,
muitas vezes você vai ter que dizer não para outras pessoas. É difícil, mas você pode começar com nãos pequenos. Como não quero ir tomar um café com você hoje, como não quero ir no cinema com você hoje, não posso ir porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tenho prioridades minhas. A pessoa que realmente te ama, porque você não vai dizer não, porque você tem medo que a pessoa deixe de te amar. A pessoa que realmente te ama, a pessoa que realmente se importa com você, ela vai achar muito melhor que você esteja fazendo o que você precisa fazer por você, do que você estar simplesmente fazendo alguma coisa para agradar ela. Pense nisso. Outra maneira de você começar a tomar decisões é você tomar decisões pequenas, como por exemplo, convidar um amigo para ir tomar um café e você decidir o local que vocês vão tomar o café. Porque tem pessoas que não têm condições nem de fazer uma decisão dessas. Porque querem sempre estar agradando. Esse agradar, ele está muito relacionado à sua infância. Porque se eu não agradar, eu vou apanhar, eu vou ser colocado de castigo, eu vou ficar sem assistir alguma coisa. Esse agradar, ele está relacionado a traumas e a situações que você viveu na infância. Por isso, decidir realmente passa por você começar a tomar consciência de quem você é. Decidir passa por você começar a realmente se priorizar na sua vida. Eu decido por continuar nesse relacionamento, mesmo que os relacionamentos das minhas avós e dos meus pais não tenham dado certo. Porque muitas vezes, se você olhar para o relacionamento em que você está hoje e que ele não está dando certo, se você olhar para suas avós e se olhar para suas mães, você está somente repetindo um padrão transgeracional. Ah, mas eu não posso abrir um negócio novo. Eu quero abrir, mas é tão difícil de eu me decidir a abrir esse negócio novo. Por quê? Porque na família sua, pode ser que tenha acontecido de um pai teu, de um avô teu, ter abrido um negócio novo e ter falido. E tudo isso está lá no teu inconsciente, trazendo aquela coisa assim que o sistema límbico diz: não faça, porque vai dar errado. E aí você perde noites de sono, perde dias pensando, e você acha que você está pensando para decidir melhor. Mas na verdade você está adiando essa decisão para não magoar o outro, para não sofrer a perda que talvez o teu avô ou o teu pai tenha tido. Ou então vou me decidir, não consigo me decidir se eu quero abrir um negócio com um sócio ou sem um sócio. Aconteceu na sua família que talvez teu pai tinha um sócio e esse sócio passou a perna nele. E tudo isso está lá. Aí passa pelo lado de você olhar e ver que você não é seu pai, você não é seu avô. Que você agradece a isso, porque isso está trazendo clareza para você. Que tudo que você olha e vê que aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, isso tudo é deles. E que tudo isso, que legal que tudo isso te trouxe até aqui. Mas que esses padrões agora podem sim ser superados por você. E que você sim pode ser o autor da sua própria história. Sem medo.
Pode dar errado? Sim, pode. Mas se você não tentar, você nunca vai saber. E você vai ficar naquela baixa autoestima, se achando estagnado, se colocando para baixo, em depressão, ansioso e depressivo, porque você não consegue ir além. Pense nisso. Faça, então, pequenas escolhas. Tome pequenas decisões, comece com pequenas decisões. Coloque num papel. O papel, ele deixa para você muito claro. Coloque no papel os prós e os contras de você tomar essa decisão. Não tenha medo de dizer não. Essas são dicas para que você, de repente, comece a sair da indecisão da sua vida e realmente se tornar o autor da sua própria história. Porque você veio aqui para isso, para viver toda a sua autenticidade, porque ela é única, ela é exclusiva sua. Ninguém vê o mundo como você vê. Ninguém tem a capacidade de fazer no mundo o que você tem capacidade de fazer. Pode ser que tenham capacidades parecidas, mas não são as suas. As suas são únicas suas. E é por isso que você está aqui, porque se você não fosse singular e não fosse necessário, você já teria partido desse mundo para um outro mundo. Eu estou aqui para trazer cada vez mais informação a respeito do que está no seu inconsciente, de como você funciona no seu cérebro, através da neurociência, através desses métodos da coerência bioemocional, de Gabor Maté, de Jung, trazendo sim, como Jung dizia, o inconsciente para o consciente, para que você não viva a vida achando que a vida é um destino. Nos segue no nosso canal para mais informações, mais consciência e menos ilusão. Até o próximo.